Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa análise muito interessante de José Gama sobre a grande tensão política que se vive em Angola. E o foco está todo no seu partido no poder, o MPLA. Ok, para percebermos bem este cenário, que é bastante complexo, vamos seguir aqui um roteiro. Começamos por olhar para o paradoxo do partido no poder, depois recuamos um pouco para ver como é que se construiu um estado de controlo. A seguir, vemos como é que esse controlo ainda hoje se faz sentir e, claro, vamos conhecer a força que o está a desafiar, o novo cidadão angolano. Tudo isto, no fundo, leva-nos à tensão que marca o país atualmente. Muito bem, a primeira peça deste puzzle é logo uma contradição enorme. Em teoria, Angola é uma democracia com vários partidos. Mas, na prática, o que a análise nos mostra é que o partido no poder ainda age com uma mentalidade de regime de partido único. E é este o paradoxo que está na base de tudo. E isto leva-nos inevitavelmente àquela pergunta que paira sobre toda esta análise. Afinal, Angola é uma democracia a sério, na prática, ou é o só no papel? Basicamente, o argumento central é este. O MPLA está a jogar num campo que, formalmente, é democrático, mas, de acordo com a fonte, as regras que segue são as de um jogo antigo, o de partido único. É este choque entre a fachada e a realidade que vamos tentar perceber melhor. E para perceber isto, temos mesmo de viajar um pouco no tempo, para entendermos como é que esta cultura política nasceu, logo ali, a seguir à independência. A cronologia aqui é fundamental. Em 1975, Angola torna-se independente e o MPLA instala um regime de partido único. Ponto. Só em 1991 é que há uma mudança, formal, para um sistema com vários partidos. No entanto, o que a análise sugere é que o peso, o legado daquela mentalidade inicial, continua bem vivo até hoje. E para que não haja dúvidas, é importante definir um conceito. Quando a fonte fala num Estado com traços totalitários, está a referir-se a um sistema em que o partido no poder basicamente obriga a sociedade a pensar da mesma forma, controla as instituições mais importantes e, claro, promove a ideia de idolatria dos seus líderes. E como é que isto funcionava na prática? Bem, a análise descreve quase como uma teia de controle. As universidades, por exemplo, tinham reitores nomeados pelo poder. As grandes decisões estratégicas passavam pelo gabinete de ideologia do partido. Havia comitês de bairro e nas empresas do Estado para vigiar. A mensagem era muito clara. Para se estar bem, era preciso pensar como o partido. Ok, vamos agora fazer a ponte entre essa história e os dias de hoje. Porque é importante perceber como é que esses mecanismos de controlo, mesmo que tenham mudado de forma, continuam a existir e a influenciar a política atual. A análise aponta que esta influência se mantém em áreas absolutamente vitais. Falamos da justiça, dos meios de comunicação do Estado, das forças de segurança e até da própria máquina eleitoral. E isto, claro, cria um desequilíbrio enorme na competição democrática. Torna desigual. E esta citação da fonte resume o problema de uma forma muito direta, não é? A ideia de que, mesmo depois de décadas de um sistema multipartidário no papel, o MPLA, na sua essência, continua a ter dificuldades em abraçar a sério o que é um regime democrático. Mas há aqui outra peça neste tabuleiro. E é uma força que joga no sentido contrário. Estamos a falar do surgimento de um novo tipo de cidadão na sociedade angolana, mais informado, mais crítico e com um pensamento independente. E esta comparação é fascinante, porque mostra uma mudança uau, uma mudança brutal. Vamos lá ver. Antigamente, o ritual era esperar pelo telejornal estatal, às 8h30 da noite, para saber a versão oficial dos factos. Hoje, essa mesma pessoa vai à internet ler a decisão de um tribunal, diretamente da fonte, e forma a sua própria opinião, na hora. Isto quebra por completo o antigo monopólio da informação. E foi este fenómeno que deu origem ao que a fonte descreve como um cidadão autodemocratizado, ou seja, alguém que se democratizou a si mesmo através do acesso à informação. Alguém que pensa pela sua própria cabeça, que vai buscar as suas fontes e que já não precisa que o Estado lhe diga o que é verdade. O impacto disto na política é, como se pode imaginar, gigantesco. E chegamos ao ponto crucial. Como é que este embate, este conflito entre a velha guarda com a sua mentalidade de controle e este novo cidadão, que já pensa de forma democrática, como é que isto se está a desenrolar agora, no presente? As táticas, segundo a análise, tornaram-se mais sofisticadas. Já não é só controle direto, são manobras políticas. Por exemplo, patrocinar partidos mais pequenos para fragmentar o voto da oposição, ou criar dificuldades financeiras a adversários de peso, como a UNITA, ou ainda usar os mídia para anunciar supostas deserções da oposição, para passar uma imagem de força e de domínio total. Esta afirmação da fonte é particularmente forte. Serve para reforçar o argumento sobre qual é a verdadeira preferência política do núcleo duro do partido. A ideia de que, se pudessem escolher, sem pressões, a liderança voltaria ao sistema de partido único.
E o resultado disto tudo é o que vemos hoje, um verdadeiro braço de ferro. De um lado, o partido no poder a lutar com as ferramentas que tem para manter o seu domínio histórico. E do outro, uma cidadania cada vez mais desperta, a pressionar por um espaço democrático real onde a sua voz tenha de facto poder. No fim de contas, ficamos com uma grande pergunta para o futuro. O que estamos a assistir é, no fundo, um choque de eras. O século XX contra o século XXI, a acontecer em tempo real. A questão já não é tanto se esta nova mentalidade pode mudar o país. A verdadeira pergunta é: como é que o poder antigo vai reagir? Vai adaptar-se ou vai entrincheirar-se e resistir ainda com mais força? A resposta a esta pergunta, bom, é essa resposta que vai definir o futuro de Angola.